Nesse estudo eu estarei falando acerca da grande tribulação. No estudo anterior, eu explanei o arrebatamento da igreja e agora a grande tribulação, ou seja, todo mundo perguntaria, e depois do arrebatamento da igreja? Enquanto os primeiros cristãos que foram arrebatados estão nas bodas do Cordeiro, naquele festão que eu pretendo estar, aqui na terra vai estar o grande sofrimento, a grande tribulação, conforme está escrito Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Hoje nós vivemos o período do corona. Muitas pessoas estão morrendo, não existe vacina. E muitas pessoas estão agora, no momento, no dia de hoje, que é domingo, nas praias, nas festas, nas baladas, nas gandaias. Então, não existe tribulação nessa terra hoje, não. Porque está ruim para alguns, mas está bom para outros. Para mim está bom. Eu estou em casa, acabei de almoçar, estou preparando esse estudo de hoje, estou feliz, em paz com Cristo. Que tribulação eu tenho na minha vida? Em Mateus 24, versículo 15, está escrito, ali Jesus trata de sinais especiais que ocorrerão durante a grande tribulação. Mateus 24, 15. Quando, pois, diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus trata de sinais especiais que ocorrerão durante a grande tribulação. As expressões grande aflição de 24 a 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E grande tribulação de Apocalipse 7, 14, que diz, e disse, Senhor, tu sabes, e ele disse-lhe, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Elas são idênticas no grego. Tais sinais indicam que o fim dos tempos está muito próximo. Mateus 24, versículo 15 ao 29, fala sobre essa desolação que o profeta Daniel já havia falado. São sinais conducentes a indicadores da volta de Cristo à terra, depois da tribulação. Apocalipse 19, versículo 11, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degorados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O maior desses sinais é a abominação da desolação, conforme está escrito em 24 de Mateus, versículo 15, um fato específico e visível que liberte os fiéis vivos durante a grande tribulação, e que a vinda de Cristo, a terra está prestes a ocorrer. Este sinal evento visível relaciona
ocupação do templo judaico daqueles dias em Jerusalém pelo anticristo. Em Daniel 9:27 está escrito que o anticristo firmará um concerto por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 480 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vida do Messias. Alguns expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, esse decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Esdras capítulo 4, versículo 12 e 13. Neste caso, os 483 anos terminaram em 27 depois de Cristo, que foi aproximadamente o ano que Jesus começou o seu ministério. No versículo 9:26, será tirado o Messias depois das 7 semanas e mais as 62 semanas, isto é, um total de 69 semanas, 483 anos. Duas coisas aconteceriam. Primeiro, o Messias seria tirado ou crucificado, conforme está escrito também em Isaías 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. 2. O povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo refere-se ao exército romano que destruiu Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. O príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. 3. A destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Os exegetas concluem que esse período de tempo corresponde ao período da igreja. No versículo 27 de Daniel, ele firmará um concerto por uma semana. Ele, quem? O anticristo. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início da 70ª semana. Os últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: primeiro, o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a seguir: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vou lembrar de que essas coisas vos dizia
manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo certamente negociará um tratado entre Israel e seus inimigos, um tratado de paz, no tocante à disputa territorial. Na metade dos 7 anos, isto é, após 3 anos e meio, o príncipe romperá seu concerto com Israel, declarar-se a Deus, apoderar-se do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor, assolará a Palestina, reinará por 3 anos e meio. Podemos perceber a importância profética da abominação, da desolação. Será conhecida somente pelos santos de Deus. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Hoje nós vivemos esse mundo atual, nós pregamos o Evangelho, mas o ímpio está lá no pecado, no adultério, na fornicação, nas drogas, na prostituição, nas mentiras, nas orgias, não estão nem aí para Deus. Eles entendem, mas não entendem, ou eles entendem, mas não querem entender. Jesus disse que nós devemos estar atentos a esses eventos, que nós devemos estar atentos às palavras do Senhor, porque o próprio Jesus disse: os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras jamais haveriam de passar. Cada dia que se passa, está mais próximo da vida de Cristo. E na grande tribulação não haverá mais saída. O sofrimento estará sobre a terra. Muitos passarão por apertos terríveis. Muitos não vão conseguir resistir. A vinda de Jesus ocorrerá no fim dos 7 anos. Isto é, o segundo período de 3 anos e meio, depois que Satanás quebrou o pacto com a humanidade, dizendo: só vai comprar e vender quem tiver o meu sinal ou na testa ou na mão. Quando acabar esse período, Jesus voltará. Em Apocalipse está confirmada essa cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, isto é, a besta, porque é besta mesmo, terá poder somente durante 42 meses. Apocalipse 11. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te nele o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Apocalipse 13, versículo 4 e 6. O povo adorou o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe ainda poder para continuar por 42 meses. No versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Depois desse período de domínio da besta, acabará o seu poder durante 42 meses, conforme já foi lido em Apocalipse 11, versículos 1 e 2, Apocalipse 13, versículo 4 ao 6. Mais tarde, Daniel declara outra vez que haverá um período de 3 anos e meio, um tempo, tempos
e metade de um tempo entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. Apocalipse 11:2. Quinto, a abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Sexto, a tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar o seu reino milenar. No período do anticristo, o anticristo, também chamado de homem do pecado, colocará uma imagem dele mesmo no templo de Deus, declarando ser ele mesmo Deus. Primeiro, a abominação da desolação marcará o início da etapa final da tribulação, que culmina com a volta de Cristo à terra e o julgamento dos ímpios em Armagedon. 2. Os santos da tribulação atentarem para o pastor tempo deste evento, quando pois vinde poderão saber com bastante aproximação quando terminará a tribulação, época em que Cristo voltará à terra. O decurso do tempo entre os eventos e o fator dos tempos é mencionado 4 vezes na Escritura, como sendo 3 anos e meio ou 1260 dias. Confira Daniel 9, 25, 27, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 13, do versículo 5 ao 7. Por causa da grande expectativa da volta de Cristo, os santos daqueles dias devem acautelar-se quanto a informes afirmando que o Cristo já voltou. Tais informes são falsos. A vida do Filho do Homem, depois da tribulação, será visível e conhecida de todos os que viverem no mundo. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Outro sinal que ocorrerá então será dos falsos profetas, que a serviço de Satanás farão grandes sinais e prodígios. Jesus admoesta a todos os crentes a estar especialmente alerta para discernir esses profetas, mestres e pregadores que se declaram cristãos sendo falsos, porém apesar disso operam milagres, curas, sinais e maravilhas, e que demonstram ter grande sucesso no seu ministério. Ao mesmo tempo, torcerão e rejeitarão a verdade da palavra de Deus. Por outra parte, as Escrituras demonstram o crente a sempre testarem o espírito que atua nos mestres, líderes e pregadores, conforme está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Deus permite o engano acompanhado de milagres, a fim de testar os crentes no tocante ao seu amor por ele e a sua lealdade às sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Serão dias difíceis, pois Jesus declara em Mateus 24, 24, que naqueles últimos tempos o engano religioso será tão generalizado que será difícil até mesmo para os escolhidos, isto é, os crentes dedicados, discernir entre a verdade e o erro. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Persevera
consiste de todos aqueles, dentro ou fora da igreja, que depois de terem ouvido a palavra de Deus, deliberada e intencionalmente se recusaram a amar a dita verdade, não querem amar a verdade. Ao invés disso, optaram pelo prazer na iniquidade. 2. Deus enviará aqueles indivíduos uma forte ilusão, de modo que nunca mais tenham a oportunidade de crer na verdade e se recusaram a amar. Estão eternamente condenados a crerem numa mentira, isto é, as prerrogativas do homem do pecado. 3. O propósito de Deus ao enviar a operação do erro, ou forte ilusão, é para que sejam condenados. Logo, para aqueles que tiveram ouvido e compreendido a palavra de Deus, sem porém ter amado a verdade, preferindo os prazeres do pecado. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. No versículo 27 diz, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. E muitos se desviaram do Evangelho, estão nessa posição. Finalmente, a grande tribulação será um período específico de terrível sofrimento e tribulação para todos que viverem na terra. Primeiro, será de âmbito mundial. 2. Será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história da humanidade. 3. Será um tempo terrível de sofrimento para os judeus. 4. O período será controlado pelo homem do pecado, pelo anticristo. 5. Os fiéis da igreja de Cristo recebem a promessa de livramento e escape dos tempos da tribulação. Lucas 21, versículo 36, está escrito: vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 6. Durante o período da tribulação, muito entre os judeus e gentios crerão em Jesus Cristo e serão salvos. Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa para todos os quantos permanecerem fiéis a Deus. Será 8. Será um tempo de ira de Deus e de juízo seu contra os ímpios. 9. A declaração de Jesus de que aqueles dias serão abreviados não pressupõe a redução dos 3 anos e meio ou 1260 dias preditos. Pelo contrário, parece indicar que o período é tão terrível que, se não fosse de curta duração, a totalidade da raça humana seria destruída. 10. A grande tribulação terminará quando Jesus Cristo vier em glória com sua noiva, com a igreja, para efetuar o livramento dos fiéis remanescentes e o juízo e a destruição dos ímpios. 11. Não devemos confundir essa parte da vinda de Cristo no fim da grande tribulação com a sua descida imprevista do céu. 12. O trecho principal das Escrituras, que descreve a totalidade da tribulação de 7 anos de duração, é encontrado em Apocalipse capítulo 6 até o versículo 18. Confira na Bíblia, Apocalipse 6, versículo 1 ao 18. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.